Oi, o meu nome é Nathalie. Oi, eu sou a Samara. Oi, eu sou a Júlia. Meu nome é Líria. Hoje nós iremos estudar a logística verde e entenderemos o que ela significa. Antes de tudo, vale a pena a gente conversar sobre a definição de logística verde. A logística verde, que também pode ser chamada de logística ambiental, refere-se ao conjunto de políticas sustentáveis e medidas também que visam reduzir o impacto ambiental causado pelas atividades do setor logístico. Esse tipo de logística afeta a configuração dos processos, estruturas, sistemas e da distribuição e armazenagem das mercadorias. Essa logística verde teve origem nos Estados Unidos e rapidamente ela se espalhou para os outros países. Começou nos Estados Unidos devido à sua política de economia livre, e ele é um dos países mais antigos a desenvolver o setor logístico e, consequentemente, ele foi o primeiro a visualizar a necessidade de se adotar práticas verdes relacionadas à logística. Essa concepção surgiu porque o mundo é cada vez mais afetado pelos problemas ambientais e, por isso, as empresas e as entidades vêm buscando encontrar soluções que visem reduzir os impactos que as suas operações e os seus produtos causam no meio ambiente. Um outro ponto importante que deve ser destacado junto à logística verde é que ela anda lado a lado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, a logística reversa, que é basicamente um braço da logística verde, é o ponto principal para potencializar e melhorar o ciclo da reciclagem do nosso país no que diz respeito a produtos eletrônicos, remédios, embalagens de óleos lubrificantes e agrotóxicos, além de lâmpadas fluorescentes. Ou seja, com esse tipo de logística, a empresa que fabrica determinado produto também se responsabiliza em recolher o produto quando ele é descartado, seja por falhas ou problemas de fabricação ou por ele simplesmente ter terminado o seu ciclo de uso. Portanto, a gente pode ver que a principal diferença entre a abordagem tradicional da logística e a logística verde é que a abordagem tradicional da logística costuma deixar na margem da tomada de decisão o grau de sustentabilidade ambiental. No entanto, o principal objetivo da logística verde é encontrar o equilíbrio econômico e ecológico, ou seja, não gastar mais, não ter prejuízo, cumprir com as tarefas da logística tradicional, mas, ao mesmo tempo, se preocupar com o meio ambiente. Então, com esse esquema, a gente consegue obter uma melhor visualização do que foi explicado. Ele demonstra que a logística verde, além de também se preocupar com os aspectos tradicionais, como a economia e a sociedade, conforme está representado no esquema, ela também se preocupa com o ambiente e como agir da melhor forma para que ele não seja prejudicado. Entre os diversos fatores que são considerados pela logística verde, devem estar o crescimento da empresa, a eficiência, os empregos, a competitividade e as melhores escolhas a serem tomadas no processo de produção quando o assunto for economia. Pensando na sociedade, devem ser levados em consideração a segurança dos indivíduos, a saúde, o acesso aos produtos e a equidade deste acesso. Já no ambiente, por sua vez, as mudanças climáticas, a qualidade do ar, os ruídos emitidos, o uso da terra, a biodiversidade e os resíduos liberados devem ser levados em consideração por uma empresa ao se planejar uma produção, visando uma degradação mínima do meio ambiente. Agora, vamos estudar os principais objetivos da logística verde. O primeiro é medir a quantidade de carbono das operações logísticas para que seja possível ter um ponto de partida para considerar as medidas em prol da sustentabilidade e também controlar os resultados da mesma. Uma das metodologias mais utilizadas para o cálculo do consumo de energia e dos níveis de emissões de gases de efeito estufa é a norma internacional.
O segundo objetivo é reduzir a poluição do ar, solo, água e sonoro, analisando seu impacto em cada uma das áreas logísticas, especialmente a vinculada ao transporte, já que esse é o principal emissor poluente, não é? O terceiro objetivo é fazer o uso racional dos recursos, reutilizando contêineres e reciclando embalagens, diminuindo o desperdício. E o quarto é um dos mais importantes, visa tornar a sustentabilidade extensiva à cadeia de suplementos, ou seja, pensar sustentavelmente em todas as etapas da produção, desde a concepção de produção até seu packaging, embalagem. Todas as etapas devem ser projetadas para minimizar seu impacto ambiental. Atualmente, a logística é um setor que não se caracteriza por um alto grau de sustentabilidade. No âmbito logístico, as empresas enfrentam obstáculos notáveis no momento de implementar políticas de respeito ao meio ambiente. Isso ocorre devido a várias causas. A primeira delas é a dependência dos combustíveis fósseis, especialmente no transporte. Ainda não foram encontradas soluções eficazes e viáveis economicamente que permitem reduzir o nível de dependência dos combustíveis fósseis no transporte de mercadorias. A segunda causa é o impacto das entregas de última milha no tráfego urbano. As entregas, sobretudo de e-commerce, aumentaram significativamente o tráfego de veículos de distribuição nas grandes cidades e muitas operações sem levar carga completa diante da variedade dos pedidos. A terceira causa é a falta de infraestrutura. As entidades locais estão fazendo regulações para estabelecer limite às emissões. No entanto, a falta de acordo transversal para o desenvolvimento de medidas de construção que satisfazem as necessidades do desenvolvimento nas atividades logísticas. A quarta causa é a necessidade de investimentos por parte das empresas, tanto se as operações logísticas forem realizadas de forma interna, quanto forem subcontratadas. As tarifas e as margens tão apertadas que se manejam no setor nem sempre permitem pensar em investir em infraestrutura, automatização de processos ou em equipamentos de movimentação mais eficientes. A quinta causa a ser citada é a invisibilidade da logística frente aos consumidores. A logística não é sustentável, porque, em geral, o cliente também não é. Existe um problema adicional. Para o cliente, a logística é invisível. É complicado aplicar política de logística ambiental quando o cliente exige, por exemplo, entregas em 24 horas que impedem consolidar cargas e aproveitar aos fluxos de transporte. Além disso, muitas vezes o custo logístico não se desmembra na fatura ou simplesmente é mínimo. Isso diminui sua relevância e, portanto, reduz as razões para investir a sustentabilidade ambiental. Existem algumas estratégias para implementar a logística verde na sua empresa. Aqui iremos citar algumas delas. A primeira estratégia: incluir o critério ambiental nas políticas de abastecimento. No âmbito da política de compras e abastecimento da empresa, podem ser incluídos critérios de sustentabilidade no momento de avaliar as propostas dos fornecedores. Estes podem referir-se às características dos produtos, por exemplo, comprar embalagens ecológicas e limitar o uso do plástico no empacotamento, aos processos de fabricação ou à localização do fornecedor, elegendo os mais próximos. Dessa forma, se poderia avaliar a possibilidade de adquirir fornecimentos respeitosos com o meio ambiente. Um exemplo, há cada vez mais opções de veículos industriais eficientes que restringem as emissões de gases de efeito estufa, sobretudo no ramo de veículos leves. Além disso, convém consultar a existência de ajuda ou subvenções para sua aquisição. Segunda, otimizar a gestão das frotas de transporte. O transporte é uma das áreas da cadeia logística que mais gera carbono. Para limitá-la, além de adquirir veículos menos poluentes, é necessário utilizar sistemas que auxiliem no planejamento das rotas de entrega, prevalecendo a consolidação de cargas. Além, é claro, de conseguir uma maior eficiência na gestão de frotas, também
reduzem, né, as emissões globais causadas pelo transporte. Terceira, contar com um armazém que siga os padrões de construção e gestão sustentáveis. O sucesso do setor logístico está impulsionando a demanda por novos armazéns e fazendo com que as empresas reformulem suas instalações para adaptá-las às exigências do mercado. Para seguir padrões sustentáveis, a empresa pode optar pelo controle e formato da economia energética dentro do armazém. Por exemplo, a completa automatização de certos processos no armazém permite limitar a necessidade de luz artificial. Outra forma de seguir a abordagem da logística sustentável é a utilização de embalagens adaptadas ao máximo aos produtos para limitar o desperdício de recursos. Quarto, disponibilizar medidas de redução e reciclagem dos resíduos gerados no armazém. Uma das medidas para aplicar a logística ambiental no armazém é gerenciar os resíduos gerados com critérios sustentáveis. Por exemplo, estabelecer um processo de classificação dos resíduos de acordo com que os materiais a reciclar ou controlar a gestão de resíduos especiais para que sigam os procedimentos adequados para sua reciclagem. Quinto, melhorar os processos de gestão de estoque e de logística reversa. Ter uma instalação de armazenagem mais eficiente é um dos preceitos da logística ambiental. Reduzir os desperdícios através da melhoria global dos processos. Algumas medidas nesse sentido são: reduzir os deslocamentos dentro do armazém graças à combinação de uma boa gestão de localizações e de um planejamento otimizado das tarefas, e prevenir danos no estoques ligado ao manuseio manual das mercadorias com a implementação de robôs e sistemas automáticos no armazém. O PLVD é o Programa de Logística Verde Brasil, e ele busca capturar, integrar, consolidar e aplicar conhecimentos com o objetivo de reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, em particular o dióxido de carbono, dos poluentes atmosféricos e também melhorar a eficiência logística e do transporte de carga no Brasil. É um programa liderado por embarcadores, prestadores de serviços logísticos e operadores de transporte. O programa considera prioritariamente 22 boas práticas que abrangem soluções para veículos biocombustíveis, pneus verdes, aprimoramento da aerodinâmica, telemática, veículos elétricos e etc. Operações de frotas, a otimização do carregamento dos veículos, compartilhamento de veículos, eco-driving, roteirização inteligente, por aí vai. Transferência modal, de caminhões para bicicletas, transporte intermodal, entre outras soluções. Aplicando todas as práticas, seria possível cumprir o objetivo da PLVD. No vídeo a seguir, é possível conhecer mais sobre o programa. Você já ouviu falar de nós? Somos o PLVB, Programa de Logística Verde Brasil, referência em sustentabilidade. Buscamos constantemente aprimorar a eficiência logística de nossas empresas, membro, por meio do aumento da eficiência energética e da redução de custos, emissão de gases de efeito estufa, poluentes atmosféricos e resíduos, evitando a utilização inadequada de recursos e o descarte de resíduos. Queremos ser líderes na promoção da transformação de logística em busca da eficiência e da sustentabilidade. Como fazemos isso? Em um ambiente de contínuas mudanças, antecipamos soluções para aprimorar a eficiência de nossas cadeias logísticas, do suprimento à distribuição física, que engloba todos os modos de transporte, além de utilizar pontos de conexão como centros de distribuição, armazéns, terminais e pátios.
Sabemos que existe um grande potencial de ganho de valor social e de negócio no momento em que as empresas mantêm sua competição apenas nas prateleiras e passam a colaborar entre si nas atividades logísticas. Isso gera empregos, distribuição de renda e melhora a qualidade de vida. O PLVB é liderado e gerido por embarcadores, prestadores de serviços logísticos e transportadores, sendo apoiado por instituições de renome nacional e internacional e desenvolvido com a cooperação da academia. Promovemos a sinergia de ação entre as empresas membro, identificando métodos de medição de eficiência energética e emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, com a finalidade de estabelecer uma metodologia comum e consolidar conhecimento e boas práticas entre as empresas e seus colaboradores. Para nós, sustentabilidade não é apenas uma prioridade, é um valor. Uma empresa membro do PLVB agrega valor às suas atividades logísticas, pois adota uma abordagem abrangente, sempre orientada pela forma de agir e com a ferramenta adequada. Nosso time está em busca de melhoria continuada. Nossa meta é garantir o selo verde. Estamos trabalhando para isso. Até 2020, cumpriremos etapas do nosso plano de ação até o nosso objetivo. Seja também uma empresa líder em eficiência e sustentabilidade logística. Contate a coordenação técnica do PLVB para participar. Saiba mais: plvb.org.br. Já sabendo que a logística verde e vendo quanto ela é importante para a continuação dos serviços logísticos do mundo, vale a pena conhecer alguns exemplos práticos da logística verde. O primeiro exemplo é da logística reversa, que tem como função proporcionar o retorno de embalagens e resíduos ao fabricante, para que sejam encaminhados ao correto destino, que pode ser a reciclagem ou descarte ambientalmente adequado. É por isso que a logística verde é tão importante dentro da logística reversa. É a logística verde que dita os melhores meios para o descarte e reciclagem dos recursos que retornam. O segundo exemplo também trata da logística reversa, porém desta vez é no e-commerce. Atualmente, principalmente durante a pandemia, onde os consumidores não podiam sair de casa para comprar o que queriam, o e-commerce cresceu bastante. Nele, a logística reversa tem por objetivo recuperar produtos devolvidos, seja por desistência do comprador ou por defeitos, e dar o devido destino para que possa voltar às prateleiras com o produto reembalado ou até mesmo para a reciclagem. Podemos ver o terceiro exemplo a ser posto em prática no transporte sustentável. Ao transportar pequenos lotes de mercadoria, seja para entregar ou distribuir, os veículos precisarão fazer o maior número de viagens. Em contrapartida, com o melhor aproveitamento de capacidade de carregamento dos veículos, somando a uma prática de roteirização eficiente, é possível aumentar a produtividade, reduzindo o número de viagens e, consequentemente, diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. O quarto exemplo que iremos citar são as embalagens ecologicamente corretas. Se um dos compromissos da logística reversa é recolher as embalagens após serem utilizadas, outro exemplo da logística verde é justamente pensar o desenvolvimento dessas embalagens, visando reduzir ainda mais os impactos no meio ambiente, desde o momento da sua produção. Neste contexto, dois ótimos exemplos são as embalagens biodegradáveis e o uso de garrafas retornáveis, adotados por muitas empresas de bebidas. Atualmente, algumas empresas já põem em prática os ideais da logística verde. Citaremos aqui alguns exemplos. A primeira é a Furukawa, fabricante de equipamentos para a infraestrutura de redes de comunicação e energia. Lançou no Brasil o cabo de Gigalan Max Green, o primeiro destinado às redes locais que utilizam poliestireno verde, extraído do etanol de cana-de-açúcar no seu revestimento. Além de ser totalmente reciclável, o cabo é mais seguro, proporciona maior facilidade de instalação e menor ocupação na infraestrutura de rede das empresas. A segunda é a Unilever, que anunciou que até 2025, 100% de suas embalagens serão de plásticos reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. A companhia também pretende reduzir 1/3 do peso das embalagens até 2020 e aumentar ao menos 25% do uso de plásticos reciclados nas embalagens até 2025.
A terceira é a fabricante de cosméticos Natura, que implantou um primeiro projeto de logística verde que utiliza mais de 20 veículos sustentáveis, entre carros elétricos e bicicletas, para entregar os produtos da marca em São Paulo, em Valinhos, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre. A empresa foi a primeira da América Latina a usar veículos de carga elétrica para esse tipo de operação. A quarta é a distribuidora CPFL Piratininga. Doou 1.500 aquecedores solares em 2016 para famílias com baixo poder aquisitivo das cidades paulistas de Sorocaba, Indaiatuba, Iperó, Itu, Louveira, Salto e Votorantim. A iniciativa por parte do projeto Comunidades Eficientes consumiu 3,75 milhões de investimentos por meio do Programa de Eficiência Energética da empresa. Com a doação de instalações de aquecedores solares, espera que os clientes beneficiados obtenham uma economia de 1.260 mil volts por ano no consumo de energia. Por fim, o Carrefour integra desde fevereiro o Global Forest Wish, FGW, Rede Global de Defesa Florestal, com vários parceiros no mundo. Por meio de um novo sistema de monitoramento via satélite, o GFW oferece a empresas dados de mapeamento das áreas florestais, que permitem acompanhamento online da evolução do desmatamento ou recuperação das áreas verdes. Desta forma, a ferramenta auxilia os parceiros da rede selecionar e gerir seus fornecedores, evitando fazer negócios com empresas vinculadas ao desmatamento ilegal e estimulando a agropecuária sustentável. Bom, então nós ficamos por aqui. Esperamos muito que vocês tenham entendido e que as empresas que usam a logística verde consigam inspirar as outras para que elas também comecem a se preocupar com o meio ambiente. Até logo!